Francisco Junqueira está com problemas estruturais que vão desde buracos e afundamento até rachaduras. Inclusive no talude do córrego, aquela parede ali que protege a terra que havia no local de desmoronar. Um perigo se não forem tomadas medidas urgentes, ainda mais agora que chega o período de chuvas. O engenheiro civil acompanhou a nossa equipe para avaliar o comprometimento dessas áreas e o que pode ser feito para evitar o pior. Hoje a gente está percorrendo alguns pontos aqui em Ribeirão Preto, principalmente na Avenida Francisco Junqueira. A gente sabe que tem as obras que estão sendo feitas, em muitos pontos ela foi totalmente recapeada, acabou de ser feito o asfalto novo, mas já apresenta algum problema. A gente vai conversar com o Anderson, que é engenheiro, ele é especialista nisso. A gente está aqui nesse ponto, que é a Avenida Francisco Junqueira, com a rua Enéas de Carvalho Aguiar. A gente vê aqui, o asfalto já está afundando aqui na rua e já está trazendo problema também para a avenida, né? Exatamente. Veja, a gente sabe que a época de chuva é uma época que as patologias elas se agravam, elas se apresentam com mais intensidade. Só que é uma obra que não faz tanto tempo assim que foi inaugurada. Então a gente percebe que existe alguns vícios que nós chamamos na engenharia de vício oculto. O que é esse vício oculto? É aquele que você entrega, no momento inicial você não vê o problema, porque parece que está tudo bem, mas com um período muito curto de tempo, ele já começa a mostrar que não foi tão bem executado. Então a gente já vê determinados tipos de fissuras e trincas no pavimento que não deveriam acontecer com um pavimento que ele é tão recente. Quando a gente faz uma obra desse tipo, a garantia mínima e a expectativa mínima de tempo para que tenha que acontecer as primeiras manutenções seria 5 anos. Mas a gente vê que isso já está acontecendo muito antes. Então é necessário sim que a prefeitura tome cuidado na hora que se executa uma obra, fazer a verificação se aquilo que foi entregue está de acordo com as normas. Porque aqui a gente está vendo vários pontos que já afundou demais, já tem uma deformação excessiva para o tempo de obra que foi executado. Quer dizer, existe um problema lá embaixo, que não é essa capinha de cima que é o pavimento. São as camadas mais embaixo que são a estrutura do pavimento, que são as camadas de solo compactado, que a gente chama de base, subbase, leito, subleito. Provavelmente não foram bem compactadas, não foram bem executadas e a gente está vendo aí, daqui a pouco vai aparecer um monte de buraco nessas regiões. A gente estava vendo aqui nessa rua que já tem alguns buracos, está afundando, o caminhão passando, isso corre o risco de cair. Exatamente, corre o risco de afundar ainda mais. Ali a gente vê que é uma tubulação provavelmente, né, que passa água. Essa tubulação se rompeu embaixo do pavimento. Então, quando foi executado esse recapeamento, não se tomou o devido cuidado para já se trocar essa tubulação, se ela for muito antiga, já põe uma tubulação nova. Porque você vem, faz o recape por cima, aí essa tubulação que está embaixo rompe e ela começa a passar água, é como se fosse criar um vazio debaixo do pavimento, começa a limpar essa parte estrutural do pavimento que é solo compactado. E aí a parte de cima, que é o pavimento, começa a afundar. Então a gente vai ver que esse trecho aqui, ó, ele com certeza daqui a pouco vai estar com mais buraco ainda do que estamos mostrando nas imagens. Cruzamento das avenidas Plínio de Castro Prado com a Francisco Junqueira. Aqui a gente observa uma outra situação. Essas rachaduras que ficam bem ali no talude ali do córrego. Vamos conversar com o Anderson de novo. Anderson, a gente vê essas rachaduras. Qual é o risco dessas rachaduras e o que poderia ser feito para tentar evitar que elas caiam, que esse pedaço caia? Na verdade, não existe um risco eminente nesse momento de um desmoronamento do talude para dentro do córrego. A gente verifica só que existe, né, um rompimento da estrutura do talude que ele serve para impedir que vá criando-se o que a gente chama de erosão das margens. Por que é necessário vir fazer um tipo de reparo? Porque essa estrutura ela não foi armada, dá para ver que ela já se rompeu e ela está perdendo a sua função estrutural. Isso significa que numa elevação novamente de água, essas placas podem se soltar e a força da água começar a cavar e criar uma erosão nesse barranco e levando, claro, para colapso inicialmente a calçada. Mas só a longo prazo, se não for fazer nada, é que sim haveria um risco, né, de desmoronamento do talude como um todo, né, isso é, do pavimento,
para dentro do córrego. Mas é uma situação que não pode ser deixada do jeito que está. É necessário que se faça uma correção, porque não se trata mais de trinca, se trata de fendas. Isso é, a fenda é quando a trinca cresce a tal ponto que ela começa a perder a sua função estrutural, como a gente está vendo aí no caso. Uma manutenção nesse momento poderia economizar no futuro gastos muito maiores com obras de médio e grande porte. Tá aí, gente, são obras que precisam ser feitas o quanto antes e não no momento em que estão aparecendo. Eu vou citar por quê. Esse tipo de obra geralmente é feito no período da seca, quando não está chovendo, o córrego está mais baixo, fica mais fácil fazer ali a resolução do problema. Mas aí quando chove, aparece o problema, é que vão arrumar. É aquela velha história, você tem uma telha que quebrou na sua casa e você espera chover para arrumar. Nesse caso, é muito importante a Prefeitura tomar bastante cuidado. É a Avenida Francisco Junqueira, bem ali no ponto em que tem o viaduto, que tem a confluência de um lado Meira Júnior e do outro Independência. Então, um momento de pico, ali é um movimento enorme. Já pensou paralisar uma área dessa por meses para resolver um problema que já está aparecendo há tanto tempo? Bom, agora já apareceu. A Prefeitura informou que vai enviar uma equipe para vistoriar o local e tomar as providências de competência do Departamento de Manutenção da Secretaria de Infraestrutura. E em nota disso também que vai vistoriar a rua na lateral onde tem buraco e afundamento, as rachaduras e o muro de arrimo onde teve o deslocamento. Já na Plínio de Castro Prado, onde há rachaduras no talude do córrego, os serviços serão executados na primeira quinzena de janeiro do ano que vem.